Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira. Hoje daremos destaque ao câncer de cabeça e pescoço. Em meio à substituição dos coletivos da Petroita, localidades em que a empresa mantém a operação ainda enfrentam problemas. O Ministério Público Federal abriu processo seletivo para vagas de estágio no estado do Rio de Janeiro. Entre as cidades com vagas está Petrópolis. No Correio Político, a representatividade feminina dentro do Legislativo e que ainda é pequena. Vamos trazer o panorama com base nos dados do Tribunal Superior Eleitoral. Em clássico petropolitano Atílio Marotti, o Petrópolis venceu o Serrano por 1-0. E a GE Aerospace anunciou um investimento de 306 milhões de reais em Petrópolis. O diálogo com o objetivo de apontar as causas e os tratamentos do câncer de cabeça e pescoço. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã e também nas nossas plataformas digitais, Facebook, YouTube, no nosso site tvc16.com. Fique à vontade para interagir, comentar, compartilhar a nossa programação, enviar a sua denúncia, a sua mensagem, tudo aqui para a gente. Tem o nosso e-mail aqui embaixo, nosso número também de telefone para você entrar em contato e participar ao vivo. Além da sua mensagem, a sua denúncia, você pode mandar também aqui para a nossa equipe uma foto sua acompanhando a nossa programação, nosso telejornal. Fique à vontade para interagir aqui com a gente, viu? Nós vamos começar a edição de hoje trazendo um alerta, inclusive, para toda a população petropolitana, porque amanhã dessa segunda-feira foi marcada por acidentes e ocorrências. A gente começa falando sobre um vazamento de gás que foi registrado na manhã desta segunda-feira na localidade Alto da Serra, em Petrópolis. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 8h20 da manhã para a rua Irineu Correia, na altura do número 90. Fica próximo à igreja Transformando Vidas. As equipes permanecem no local e não foram registradas vítimas. O Corpo de Bombeiros, inclusive, informou que está aguardando a chegada da concessionária Naturgy para realizar a manutenção na localidade. Também não há informações até o momento sobre o que ocasionou esse vazamento de gás. A gente, inclusive, teve um recentemente também em Itaipava. Infelizmente, teve uma vítima, inclusive, não ligada ao vazamento de gás, mas sim a um acidente que aconteceu, uma fatalidade também, tendo em vista que foram realizadas alterações no trânsito na época. Então, a gente vai continuar acompanhando aqui ao longo da nossa programação essas informações sobre esse vazamento de gás. A gente fala agora sobre acidentes, porque um tombamento de carreta na BR-040, no quilômetro 32 da pista de sentido Juiz de Fora, foi registrado na altura de Areal na manhã desta segunda-feira. De acordo com a Concerta, a equipe da concessionária realizou o resgate do motorista, que foi encaminhado com ferimentos moderados para o Hospital Nossa Senhora da Conceição em Três Rios. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado e a ocorrência foi finalizada às 6h40 da manhã, mas o trecho segue parcialmente interditado, viu? Com fluxo de tráfego seguido pelo acostamento, pelo menos 2 quilômetros de retenção no trecho. Atenção você então que vai para o sentido Juiz de Fora, passando por Areal. Mas além desse, outro acidente foi registrado na BR-040 na manhã dessa segunda-feira. Só que dessa vez no sentido Rio de Janeiro. 2 caminhões colidiram no quilômetro 36, muito próximo ali ao outro acidente. Um dos motoristas também foi encaminhado para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios. A pista ali já foi liberada, trecho sem retenções até o momento. Isso no sentido Rio de Janeiro. A gente vai continuar atualizando os dados, trazendo aqui para você essas informações que aconteceram na manhã dessa segunda-feira. Um outro acidente também foi registrado na manhã dessa segunda-feira, dessa vez na BR-495, no quilômetro 28, é a estrada que liga Petrópolis a Teresópolis.
um carro e uma moto colidiram na pista no sentido Teresópolis. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros. A gente consegue ver, inclusive, as imagens na tela dessa ocorrência. Mas ainda não há informações da corporação até o momento, viu? A gente consegue ver aí, ó, o pessoal também passando ali pelo acostamento e, né, todas essas questões relacionadas a esse acidente. A gente viu ali sim até o caminhão do Corpo de Bombeiros, né? Mas ainda não há informações também sobre a vítima desse acidente. Uma outra colisão, também na manhã dessa segunda-feira, foi registrada entre um carro e uma moto que colidiram na rua Ernesto Paixão 224, aqui em Petrópolis, no Valparaíso, próximo ao Palácio Itaboraí, até as 10h30 da manhã. Foi a última vez que a nossa equipe conseguiu contato com o Corpo de Bombeiros. A equipe estava no local e ainda não havia informações sobre vítimas. E ainda nesse panorama de acidentes e ocorrências, esses não foram os únicos. Uma árvore caiu na estrada da Serra da Estrela, também conhecido como Serra Velha, em Petrópolis, e interditou os dois sentidos da via. A gente consegue ver a imagem aí do trânsito que foi registrado. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 7h13 da manhã e até às 11 horas da manhã estavam no local. A queda foi na altura do número 3.330, próximo ao Muqueca da Serra. Um grande congestionamento, como a gente vê aí, foi registrado por conta, então, dessa queda de árvore. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. E a gente vai atualizando também esse caso para você aqui no Correio Petropolitano Debate. A gente vê as imagens aí, né, da queda da árvore, que mostra, né, foi uma árvore, na verdade, duas árvores que caíram, uma delas atingindo a via, a outra não, mas obviamente é necessária a remoção e todo cuidado, afinal tem parte elétrica, né, fios e energia elétrica passando pela localidade. É claro que isso gera aí um risco também para a população. A gente vai continuar acompanhando esses casos e trazendo as atualizações ao longo da nossa programação aqui também no Correio Petropolitano Debate e na TV Correio da Manhã. O fato é, a atenção no trânsito é fundamental. Veja só a quantidade de acidentes que foram registrados na manhã dessa segunda-feira. Impressionante. Acidente com tombamento de caminhão, colisão entre caminhões e 2 colisões de carro e moto. 4 acidentes só na manhã dessa segunda-feira. É preciso ter muita cautela, respeitar as leis de trânsito, não exceder o limite de velocidade. Afinal, a gente sabe dos riscos que o trânsito pode trazer. E falando ainda sobre essa questão, a Prefeitura de Petrópolis decretou na última sexta-feira a caducidade do contrato com a empresa Petroita. Com isso, desde o último sábado, as linhas do Alto da Serra e do Morém passaram a ser operadas pela empresa Cidade Real. No decreto de caducidade, o prefeito também determina a antecipação do edital de licitação para todas as linhas da Petroita, em que o contrato venceria apenas no ano que vem. Ainda de acordo com o governo municipal, a caducidade da Petroita se deu em função da inviabilidade da operação em condições adequadas por parte da empresa, tendo em vista o alto índice de falhas mecânicas. Segundo a CPTrans, somente no mês de junho foram 392 falhas mecânicas, uma média de 13 quebras por dia. Nos 18 primeiros dias de julho, já foram registrados 243 incidentes, resultando uma média de 14 quebras por dia. Com a decisão, a empresa Cidade Real declarou ter condições de assumir parte das linhas. Portanto, 30 veículos foram disponibilizados para atender as linhas das regiões do Alto da Serra e do Morém desde sábado. Nas demais regiões, a Petroita está autorizada a operar até a conclusão do processo licitatório. Ainda na noite de sexta-feira, o Sindicato dos Rodoviários manifestou indignação e profunda preocupação com a recente decisão da Prefeitura de Petrópolis de retirar as linhas de transporte da empresa Petroita, sem assegurar a manutenção dos empregos dos rodoviários afetados. Ainda de acordo com o sindicato, a medida repete o ocorrido com a empresa Cascatinha, deixando centenas de trabalhadores em situação de vulnerabilidade, e afirmou que a atitude da prefeitura é covarde e insensível, destacando a falta de consideração pelos trabalhadores e suas famílias que dependem desses empregos para o sustento. A decisão da prefeitura de retirar as linhas de transporte sem um plano adequado para realocar ou garantir o emprego desses profissionais foi fortemente criticada pelo sindicato.
sindicato. O sindicato destacou ainda que essa ação desrespeita não apenas os trabalhadores, mas também a legislação trabalhista, ao não considerar o impacto social e econômico de suas decisões. Veja só, né? A prefeitura aí agora tomando uma atitude, depois de tanto tempo, obviamente ainda tem ônibus da Petroita rodando, e aí entra aquele problema de novo, né? Também agora com os funcionários da Petroita, tendo em vista aí, a gente acompanhou, fizemos até cobertura, a manifestação que foi realizada pelos funcionários da empresa Cascatinha na época. Enfim, falta aí também, né, um pouco de planejamento, até porque se as empresas já apresentavam grandes problemas antes e há bastante tempo, por que não produzir já, né, preparar o edital para licitação, fazer ali uma conversa de fato, explicando para esses profissionais, para o sindicato, o que vai acontecer, como que isso vai ser feito, enfim, mas não, acontece tudo de última hora, até porque está chegando o período eleitoral e aí a prefeitura quer apresentar serviço. Mas a incerteza, o caos que acaba se tornando é enorme, tendo em vista aí a quantidade de profissionais e não só motoristas, né? A gente tem outros tantos profissionais também que acabam sendo impactados por conta disso. A nossa equipe questionou a Prefeitura de Petrópolis e que informou para a nossa equipe, então, o seguinte, que em relação aos rodoviários, a Cidade Real, assim como os demais operadores do sistema, está autorizada a contratar os profissionais que hoje prestam serviço para a empresa Petroita. Importante destacar, inclusive, que a Cidade Real está recrutando colaboradores. Para hoje está agendada, inclusive, uma reunião na mesa permanente da negociação para a realocação de recursos humanos, com o Sindicato dos Rodoviários, que vai discutir a realocação dos rodoviários das linhas substituídas. A nossa equipe vai continuar acompanhando a situação e os desdobramentos, que você vai acompanhar ao longo também aqui dos nossos telejornais durante essa semana, enfim. Mas, enquanto parte das linhas foram substituídas, outras ainda apresentam problemas. Mesmo após esse anúncio realizado pela Prefeitura de Petrópolis, que substituiu aí 30 linhas operadas então pela Petroita, nas regiões do Alto da Serra e também do Morém, e que agora são operadas pela Cidade Real, moradores em que a empresa permanece ainda sofrem, com a falta de segurança dos coletivos. Na noite do último domingo, o ônibus que operava a linha Ciméria atingiu uma residência. Veja só, a gente tem imagens para colocar na tela para você dessa situação. O coletivo de prefixo 2079 e de placa KYY6274 está com licenciamento atrasado desde 2022. Apesar do ocorrido, não há informação de feridos e também o que provocou o acidente. O Correio Petropolitano Debate também questionou o Transpetro e aguarda o retorno. Olha só a imagem, gente. É impressionante o ônibus, a posição do ônibus, a posição desse ônibus ali na localidade. Imagina só o desespero que não é do motorista, dos passageiros e de quem estava na casa. Afinal, imagina o susto você ter um ônibus desse tamanho invadindo a sua casa. A empresa vai ressarcir os moradores da residência? Vai fazer as obras na região de novo, né? O muro que quebrou, que seja, qual foi o prejuízo que a gente ainda não sabe? Porque imagina só, você está sentado na sala assistindo televisão ou algo do tipo e você vê uma imagem como essa. O desespero da população. E aí as pessoas tentam ali, colocam pedras, tentando fazer com que o ônibus fique, né, não pegue embalo ou qualquer coisa do tipo, porque senão ia descer morro abaixo. Olha só, pendurado praticamente. E aí fala que não, estamos adquirindo novos ônibus, reforço da frota, e aí essa é a realidade, ó. Essa é a realidade que a Prefeitura de Petrópolis também deixou, foi omissa. CPTrans foi omissa e só agora está tomando alguma atitude. E que mesmo assim não é a adequada para tudo, porque tem ônibus que continuam rodando. E obviamente os ônibus que pararam de rodar nessas 30 linhas vão agora ser realocados para as outras linhas. Isso é claro, isso a gente já sabe. Assim como aconteceu com a empresa Cascatinha, que simplesmente os ônibus foram pintados e agora estão na Petroita. E aí o resultado é esse que você viu na tela. Essa problemática toda. Situação difícil, viu? Muito complicado.
A gente vai, inclusive, também acompanhar esses desdobramentos e cobrar da Prefeitura de Petrópolis também a realização desse edital. A GE Aerospace anunciou na última sexta-feira que vai investir cerca de 306 milhões de reais em Petrópolis neste ano. O valor faz parte de um investimento planejado de US$ 1 bilhão em 5 anos para ajudar a financiar a expansão das instalações regionais de manutenção, reparo e revisão da companhia em todo o mundo. De acordo com a empresa, os investimentos vão ajudar a criar capacidade para atender ao crescimento da base instalada de aeronaves de fuselagem larga e estreita, acrescentando mais células e equipamentos de teste de motores. Também deve acrescentar tecnologia de ponta, que inclui técnicas de inspeção aprimoradas para reduzir o tempo de resposta para os clientes, bem como expandir a capacidade de reparo de componentes nas oficinas de revisão. O investimento de US$ 1 bilhão está previsto para ser implementado em um período de 5 anos nas instalações regionais de reparo e revisão da GE Aerospace em todo o mundo. Entretanto, as unidades vão receber aí 250 milhões de reais já neste ano. Dentre elas está a sede localizada em Petrópolis, aqui na região serrana, que vai receber aí 55 milhões de dólares, o equivalente hoje a 306 milhões de reais. As outras sedes da empresa que vão receber investimento neste ano estão localizadas nos Estados Unidos da América, na Europa, Oriente Médio e Ásia-Pacífico. As instalações de manutenção, reparo da GE Aerospace mantêm mais de 40 mil motores de aeronaves comerciais voando. Os serviços ao cliente incluem desmontagem e remontagem de motores, manutenção, reparo e inspeção, além da realização de testes. Chegou o momento de irmos ao Correio Político de hoje. Um levantamento realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, constatou que somente 45 cidades, entre 5.568 que realizaram eleições municipais em 2020, tinham maioria de mulheres na composição das câmaras de vereadores. A outra parcela foi ocupada majoritariamente por homens. Na região sudeste, de 69.514 candidatas, 14% foram eleitas e menos de 10% reeleitas. Neste cenário, os homens tiveram uma margem de quase 100% da ocupação nas duas vertentes. Esse recorte é visível dentro das casas legislativas das cidades de Petrópolis, Três Rios, Nova Friburgo, Teresópolis e também de Paraíba do Sul. Em Petrópolis, atualmente, na Câmara Municipal, 2 mulheres foram eleitas, sendo que o quadro geral de parlamentares soma 15 no total, ou seja, 13 homens e 2 mulheres. Vale lembrar que a Júlia Casamasso, que foi a parlamentar que entrou logo em seguida, ela entrou, isso porque o vereador, então, o ex-vereador Yuri Moura se candidatou em 2022 para deputado estadual e conseguiu o cargo, senão não teríamos nem Júlia Casamasso também dentro do Legislativo. Em Três Rios, a situação é similar. Em 2020, após 70 anos, foram eleitas 4 mulheres vereadoras, no total são 15 vereadores. Em Nova Friburgo, segue com a discrepância, 21 legisladores e apenas 3 são de mulheres. Em Teresópolis também tem um cenário de poucas mulheres dentro do Legislativo. São 19 vereadores, há apenas 2 mulheres. E em Paraíba do Sul, o mesmo padrão, são 11 cadeiras, apenas uma é ocupada por mulher. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, esse cenário é marcado por uma discrepância significativa de representatividade e de recursos disponíveis para fortalecer as campanhas femininas. Além disso, a situação é agravada com um pouco de investimento que os partidos políticos disponibilizam às mulheres, o que dificulta o acesso delas no lugar de poder, no caso, Outro ponto é o preconceito de gênero, onde no cenário político nacional, uma pesquisa do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento apontou que 39,9% dos brasileiros têm preconceito contra uma mulher. E isso reflete diretamente na baixa quantidade de parlamentares femininas em cargos de presidência e outras funções de poder dentro da esfera. Assim, a gente fica com essa reflexão no Correio Político de hoje. A gente fala agora, antes do intervalo,
sobre o clássico petropolitano entre Serrano e Petrópolis Futebol Clube. O jogo foi disputado no último sábado, às 2h45 da tarde, no Atire Marote, também conhecido como Atilhão. E o Serrano saiu com a derrota, viu? Em jogo disputado, teve 3 bolas na trave, mas a chance mesmo, os 3 pontos ficaram foi para a equipe do Petrópolis Futebol Clube, que terminou a partida com 1-0. A gente vai colocar, inclusive, a tabela de classificação para você na tela após esse jogo. Um confronto direto entre as duas equipes. Então a gente vê aí, né, mais uma vez o Serrano volta, cai de posição, agora é o 11º colocado em jogos aí, né? São ao todo 10 jogos, apenas uma vitória, totalizando aí 7 pontos, que incluem também 4 empates e 5 derrotas. Além disso, nós temos ali também o Petrópolis, que era o último colocado e com esse confronto direto, vencendo então o Serrano, assume a 9ª posição. Vale lembrar, o Petrópolis ainda tem um jogo a menos para realizar, então ainda pode aumentar essa distância, né, entre os últimos colocados. O Petrópolis em 9 jogos tem 2 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, totalizando então 9 pontos até o momento. E a gente tem na ponta da tabela os 4 primeiros, que são Maricá, Olaria, Duque de Caxias e Audax. E para só trazer aqui como atualização, já tem jogo nessa semana, tanto do Petrópolis quanto do Serrano, viu? O Serrano vai jogar pela Copa Rio contra o Arte Sul, às 3h da tarde, nessa quarta-feira, assim como o Petrópolis, que vai enfrentar também o Paduano às 3h da tarde, fora de casa. E a gente vai trazendo também os resultados para você aqui no Correio Petropolitano Debate, e que faz um intervalo rápido, e a gente volta daqui a pouco para a previsão do tempo e as informações da nossa região de cobertura. Não saia daí. Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso estamos investindo R$1 bilhão na segurança do estado do Rio. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual. Não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. Melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou. Mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais.
Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Correio Petropolitano Debate de volta e chega o momento de saber como que fica o tempo e a temperatura. Para quem aguardava temperaturas mais agradáveis para o início dessa semana, vai precisar esperar, viu? Porque o frio está aí. Nova Friburgo, nesta terça-feira, por exemplo, vai registrar queda nas temperaturas. Sem previsão de chuva, mas nos termômetros, a gente consegue já ver aqui no nosso telão, veja só, mínima de 8, máxima de 23 graus para essa terça-feira. As condições também são parecidas em Teresópolis, já que a terça-feira na cidade será de céu limpo e sem possibilidade de chuva. Com pouca variação na temperatura mínima e queda na máxima, os termômetros na cidade devem variar, então entre a mínima a gente consegue ver de 10 e máxima de 23 graus, um pouquinho só de diferença comparado a Nova Friburgo. A previsão do tempo para essa terça-feira em Petrópolis vai ser de céu entre nuvens na parte da manhã e céu limpo no período da tarde, que a gente vai trazer também aqui as temperaturas muito similares a Teresópolis. Na verdade, mínima de 11, máxima de 23 graus, apenas uma leve variação comparado a Teresópolis. Em Paraíba do Sul, a terça-feira também vai ser de queda nas temperaturas, mas não há possibilidade de chuva. Com ventos fracos, a cidade nessa terça-feira deve registrar, veja só, mínima de 12, máxima de 26 graus. Para a gente encerrar a previsão do tempo, a gente fala agora sobre Três Rios e a terça-feira vai ser de tempo seco, sem chuva e ventos fracos. Também com declínio nas temperaturas, a mínima para essa terça-feira em Três Rios é de 11 e máxima de 28 graus. Vamos colocar na tela então também para você, só para a gente finalizar essa previsão do tempo, mostrando aí, né,
Uma leve diferença apenas ali na temperatura mínima para a nossa região de cobertura. Apesar disso, o céu fica aí parcialmente nublado na parte da manhã na maioria dos municípios, sol no período da tarde, mas fazendo frio, né? A gente sabe aí, durante a parte da tarde ali, a tendência já é cair, esses 23, 26 graus chegam ali por volta de meio-dia, 1h da tarde, mas a tendência é esfriar mais um pouquinho para essa terça-feira, viu? A gente muda de assunto, a gente citou aqui a questão das eleições e da representatividade no Legislativo. O estado do Rio de Janeiro teve um crescimento agora em relação ao número de pessoas aptas a votar para as eleições municipais desse ano. São mais de 13 milhões e 30 mil eleitores. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, TRE, o total equivale a um aumento de 4,64% no eleitorado fluminense, quando comparado ao último pleito municipal, que foi em 2020. Nas eleições deste ano, os eleitores vão votar para escolher os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em 5.568 municípios do país. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, a partir desse crescimento do eleitorado, 11 cidades do estado podem ter o segundo turno, uma a mais do que ocorreu na última eleição municipal. O município de Magé, na Baixada Fluminense, entrou na lista ao chegar a 201.611 pessoas aptas a votar no próximo dia 6 de outubro e no segundo turno marcado para o dia 27 de outubro. Para que haja o segundo turno, a cidade deve ter mais de 200 mil eleitores. Além da estreante Magé, no estado do Rio de Janeiro, o segundo turno será realizado na capital do Rio, em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Belfor Roxo, São Gonçalo, Niterói, Campos dos Goytacazes, Petrópolis e Volta Redonda. As mulheres são a maior parte do eleitorado do estado do Rio. O cadastro eleitoral indicou que são mais de 7 milhões de eleitoras, o que corresponde a 54% do total. Os homens são pouco mais de 6 milhões de eleitores e, com nome social, somam 5.228. Na faixa etária de 16 a 17 anos, no estado do Rio de Janeiro, o número de eleitores avançou de 35.321 em 2020 para 58.783 neste ano, o que equivale a um aumento de 66,4%. O mesmo movimento ocorreu na faixa com idade acima de 70 anos. Em 2020, era um pouco mais de 1,5 milhão. Em 2024, o número subiu para 1.752.759, o que corresponde a 14,9%. O voto é facultativo para os jovens com menos de 18 anos e os idosos que já completaram 70 anos. No total do eleitorado do estado do Rio de Janeiro, 99.500 pessoas declaram ter algum tipo de deficiência. Em 2020, o número de pessoas com deficiência era de 76.180. No país, o total de eleitores atingiu 155.912.680, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. O maior colegiado eleitoral do Brasil é o estado de São Paulo, com mais de 34.400.000 eleitores, o que corresponde a 22,06% do país. Seguido por Minas Gerais, com pouco mais de 16.400.000, e o estado do Rio de Janeiro. Lembrando para você que está nos acompanhando, primeiro turno no dia 6 de outubro e no segundo turno, né, caso haja a necessidade, caso ali o candidato a prefeito, nesse caso, não atingir 50% dos votos mais um, nas cidades, então, com mais de 200 mil eleitores aptos a votar, pode sim ser realizado o segundo turno, que é no dia 27 de abril, de acordo com o TSE. O Correio Petropolitano Debate faz mais um intervalo rápido. A gente volta daqui a pouco para falar sobre a nossa entrevista, o Júlio Verde, e é claro, o câncer de cabeça e pescoço. Não sai daí, a gente volta já já. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos.
Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens da Minds conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora, dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Correio Petropolitano Debate de volta. A gente dá início agora à nossa entrevista de hoje para falar sobre o Julho Verde, campanha de conscientização aí do câncer de cabeça e pescoço. A gente está aqui com o Dr. Daniel Pichebs para falar um pouquinho sobre isso. Ele que é radio-oncologista, vai falar também, explicar um pouquinho sobre tratamento, sintomas, enfim. É sempre um debate muito bom e que traz conhecimento, obviamente, informação para você que está em casa. Doutor, mais uma vez, obrigado pela presença aqui no programa. Obrigado, Richard. Obrigado à nossa audiência aí. Obrigado pela oportunidade de poder estar aqui. Mais uma vez, a gente falando sobre o câncer de cabeça e pescoço.
Julho Verde, a campanha, como a gente citou aqui, importantíssima. Vamos trazer um pouco sobre essa doença. A primeira questão é qual que é o público, obviamente, mais atingido? O câncer de cabeça e pescoço é extremamente comum, né, Richard? Então, assim, quando a gente fala para a população sobre o câncer de cabeça e pescoço, a gente está falando sobre, basicamente, uma população que tem algum fator de risco para desenvolver esse tipo de doença, como, por exemplo, o cigarro, então o tabagismo, mas não necessariamente só o cigarro, né? O tabagismo em si. Então, o cigarro, o charuto, o cachimbo, o cigarro de palha, etc, etc. A gente tem muita gente rural ainda no Brasil, né, com cigarro de palha. E também com o etilismo, né? Então também com o álcool. São fatores de risco pela exibição crônica e inflamação crônica que esses agentes causam, né? Bem como nos outros tipos de câncer, pulmão, bexiga, etc, etc. Mas o cabeça e pescoço mais diretamente relacionado, né? A inalação da fumaça, o calor, o poluente, o tóxico e assim por diante. Então, essa é a nossa grande população. Ah, mas eu conheço alguém que teve um câncer de cabeça e pescoço e nunca fumou, nunca bebeu nem nada. Sim, a gente tem inclusive alguns exemplos notoriamente famosos assim disso, mas que em alguma parte das vezes tem já uma alteração genética. Não necessariamente hereditária, mas genética. Um erro aí no nosso organismo e que causa esse tipo de câncer. Mas 90% dos cânceres de cabeça e pescoço são relacionados ao tabagismo ou ao etilismo e, na maioria das vezes, aos dois juntos. Você comentou justamente sobre essa questão do cigarro. A gente tem hoje aí muito comum, também conhecido como vape, o cigarro eletrônico. Esses também estão dentro dessa parcela ou não? Essa é uma boa pergunta. A gente ainda não tem certeza sobre isso. Imaginamos que sim. Imaginamos que sim pela inflamação crônica, né? Então, a mesma ideia que hoje o cigarro traz com a fumaça ou que o tabagismo, a inalação da substância química também estaria presente no vape. O problema do cigarro eletrônico, eu vejo dois problemas grandes. O primeiro é a facilidade do cigarro eletrônico. A gente poderia tranquilamente estar com ele no bolso aqui e sei lá, na hora que a câmera vai para você, eu estou aqui inalando o vape. E não ia dar cheiro, não ia incomodar ninguém, não ia fazer barulho, não é inflamável. Então existe esse problema, a facilidade de você conseguir fazer esse manuseio. A gente não tem tempo suficiente ainda de vida para saber se é assim ou não. Imaginamos que sim. Sabemos que o vape é extremamente inflamatório, a gente tem inúmeros casos de pneumonite, de pacientes fazendo colapso pulmonar, entrando na emergência, jovens, 17, 20, 25 anos, por excesso do vape, mas não tem ainda como bater esse martelo. Imaginamos que sim. Se a gente vê esse cenário de que possa haver aí essa interferência também, bom, vou fazer uma pergunta antes e a gente traz esse contexto. Essa faixa etária de idade hoje, ela é mais velha nesse caso ou mais nova? Sim, sim. Então hoje, o que a gente tem hoje de câncer de cabeça e pescoço, o diagnóstico é pacientes acima de 65 anos, né? É a grande maioria. Muito causado pela exposição da fumaça, do calor da fumaça. A gente vê os pacientes nossos pais, né? Então a gente tem mais ou menos a mesma idade, mas pensando mais na geração que foi a geração de 2, 3 gerações para frente. A geração que o fumar cigarro era legal, que o cigarro de palha era tranquilo, a gente fumava dentro dos lugares, né? Então, há 60 anos atrás, a gente estaria fazendo isso daqui com várias pessoas aqui fumando e talvez até inclusive a gente, né? Sim. Antigamente era assim, avião fumava. Comercial, na televisão. Esses pacientes chegam hoje pra gente, né? Então são os pacientes de 65 para cima. Não vejo isso caindo muito, essa idade tão cedo. Ah, mas tem paciente jovem com... Tem. Normalmente relacionado à carga tabágica, né? Paciente que fumou muito, né? É engraçado, a gente vê no Brasil um padrão de mulheres mais jovens da roça, né, do interior. Então, assim, aquela mulher que trabalhava lá no canavial, aquela mulher que trabalhava mesmo capinando na roça, etc, etc, mas com cigarro de palha o tempo todo. E o tempo todo, e mais uma coisa mais compulsiva. Esses pacientes chegam mais pra gente mais jovens, né, do que os homens. Homens, 70, 75 anos, já chegam pra gente um pouco mais tarde. Inclusive, por que eu perguntei primeiro em relação a essa idade? Como o próprio doutor comentou, ainda não há ali uma certeza em relação se o cigarro eletrônico está associado também ao câncer de cabeça e pescoço. Mas tendo em vista que os jovens estão acessando esse produto muito mais novos,
se isso se confirmar a tendência de que pacientes também com uma faixa etária menor, mais nova, comecem também a procurar esses atendimentos. Sim, eu acredito que sim. Eu acredito que a gente ainda tenha mais uns 10, 15 anos pela frente para a gente chegar e falar sobre isso, né? Realmente o paciente é mais jovem e causado aí pelo cigarro eletrônico, mas acho que ainda é cedo para isso, né? A geração do cigarro eletrônico é principalmente a geração dos 20, 25 anos hoje, né? Que é a geração aí dos anos 2000. Eu acho que essa geração daqui talvez uns 15, 20 anos, eu espero ainda estar clinicando, acho que a gente vai ver esses pacientes sim. Perfeitamente. Bom, falando agora então, a gente falou sobre o perfil e também ao que está associado ao câncer de cabeça e pescoço. A gente vê que os homens têm esse diagnóstico um pouco mais tarde. Esse diagnóstico mais tarde, ele é preocupante ou de fato é da falta também de procura dos próprios homens, que a gente sabe tem um histórico de não visitar o médico com tanta regularidade quanto as mulheres? Eu acho que é engraçado que o câncer de cabeça e pescoço ele tem um profissional na fase diagnóstica muito interessante, na fase terapêutica também, mas que é o dentista, né? Então a maioria dos pacientes acha que é algum problema com a boca, então assim, menos problemas no pescoço, onde você vai até num otorrino, ou então tô com uma íngua, né, alguma coisa assim, mas mais do tipo, eu tô com uma afta, uma coisa que não sara, uma feridinha na língua, uma coisa no céu da boca, uma dor para engolir ou alguma coisa assim, e o dentista entra na jogada. Os homens têm historicamente, eles têm uma barreira, né, quase que um estigma de ir ao médico por se sentir frágeis, né? Não, isso aqui vai sair, não, isso aqui vai sair, não, isso aqui vai sair. Mas eu diria para você que as mulheres também têm a sua teimosia nesse momento. Né? Não é tão fácil assim para as pessoas. Principalmente porque aftas, feridas na boca, nódulos, etc., são extremamente comuns. São extremamente comuns, né? Você talvez está com um agora e a gente não sabe, da semana que vem não está. Eu tô com uma afta na língua, não necessariamente isso, eu vou lá no médico para ver se isso é um câncer ou não. Então, existe um pouco do bom senso. O problema é que às vezes o bom senso acaba sendo esquecido quando eu já tô com aquele, não, já tem aí um ano que eu tenho isso, aí já é normal. E não é normal, né? Então, os homens têm uma tendência a achar o normal um pouco mais frequentemente do que as mulheres. Já que a gente citou essa questão de que o dentista está muito associado também a esse diagnóstico, né, pelo menos a um encaminhamento para um profissional especialista, até que ponto a gente pode considerar, por exemplo, uma ferida na boca normal ou não? E, obviamente, essa procura, pelo menos uma vez por ano ao dentista? Eu até acredito que hoje a frequência com que você deva ir no profissional de odontologia, então no dentista, ela deve ser de 6 em 6 meses para pelo menos uma limpeza, né? A gente tem a fortificação com cloro, etc. Então assim, a gente precisa fazer isso. Desculpa, eu falei cloro, com flúor. Mas eu acredito que a gente tem a fortificação com cloro também, mas está na água. Eu acredito que o bom senso sempre vale quando a gente vai falar de diagnóstico precoce, né? Então, se você tem uma ferida na boca que apareceu do nada e sumiu, você não precisa ficar desesperado. Agora, é uma ferida que está estranha, é uma coisa que está, às vezes, fazendo uma cavidade, um buraco, ou está saindo uma secreção, ou está sangrando, ou está com um odor estranho, ou está doendo, um nódulo no pescoço fixo, duro. São sinais de que algo está errado, né? Eu acho que se a gente só parar para pensar um pouquinho, independente do quão esclarecido você é do seu nível de escolaridade ou social, se você parar e falar assim, não, isso aqui tá estranho, tá doendo, não tá se mexendo, é motivo. Mas na pior das hipóteses, eu digo isso sempre para meus pacientes, peca no excesso. Vai, não custa nada aí. Né? Ou pergunta para um amigo que você seja da área da saúde. Câncer de cabeça e pescoço é uma coisa que a gente vê menos na frequência, no número, mas a gente se lembra mais, né? As pessoas que veem um paciente com câncer de cabeça e pescoço, ela não esquece, porque é mais forte, né? É na face, às vezes é um tumor um pouco maior, os cânceres de cabeça e pescoço têm uma tendência a crescer, a falar, as cirurgias são um pouco mais mutiladoras quando o diagnóstico é mais tardio e assim por diante. Ou seja, muita atenção, é sempre importante, como foi comentado aqui, buscar o atendimento, seja por meio do dentista, e fazer todos esses exames e, obviamente, se for uma suspeita, procurar um médico também especialista sobre esse assunto. E aí, falando sobre o diagnóstico, a gente sabe, assim como outros tipos de cânceres, é fundamental esse diagnóstico precoce e também vamos falar um pouquinho sobre esses tratamentos, como que funciona, qual que também é a primeira etapa, digamos assim, desse processo. Bom, então, para o câncer de cabeça e pescoço,
ainda mais evidente do que para os outros cânceres, né? O diagnóstico precoce salva muitas vidas, né? Então hoje a gente tem o diagnóstico do câncer de cabeça e pescoço basicamente dividido em 3 grandes grupos. O grupo do inicial que está querendo sair, quer dizer, aquele inicial fugitivo, a gente chama de localmente avançado, e já o metastático, né? O metastático é um prognóstico muito pior, um prognóstico já ruim, uma cura já quase que inalcançável. O localmente avançado com um tratamento extremamente agressivo, né? Na maioria das vezes cirurgia, mais químio, mais rádio, mais imuno, mais acompanhamento, mais efeitos colaterais, toxicidades, algumas sequelas. E o inicial com um tratamento super tranquilo. Um tratamento de uma cirurgia pequena, na maioria das vezes. O problema é que é muito difícil diagnosticar o inicial mesmo. Não só por culpa do paciente, tá? Não só. É realmente difícil, porque às vezes não aparece, demora para aparecer, quando aparece já está mais avançado. O diagnóstico inicial salva 90 para cima das vidas, né? Então, assim, a porcentagem que hoje a gente tem de índice de cura para diagnóstico inicial é muito alta. O localmente avançado é disparado, o grupo que a gente mais vê hoje na clínica, no consultório, na rotina. Esses pacientes, na sua maioria, vão para cirurgia quando são factíveis, quando é operável, ou, e na maioria das vezes, junta químio mais radioterapia, um tratamento longo, um tratamento pesado, Richard, um tratamento pesado porque os pacientes sentem. Eu costumo falar para o paciente, não é porque é um tratamento tão difícil que você vai ficar doente com isso. Mas é uma região que a gente usa, a gente fala, a gente respira, a gente engole, a gente come, a gente bebe, é saliva, a língua mexe, a gente mexe o pescoço, incomoda. Para quem já tratou, quem de vocês está em casa e já tratou, sabe que o tempo de quase 2, 3 meses de duração de tratamento, chega uma hora que o cara fala, eu não aguento mais, tá? Eu tô de saco cheio, tá ruim isso para mim. E é bem isso que a gente vê na rotina, né? Mas é interessante que ainda assim o percentual de cura é alto, 78, 83%. Ótimo, né? Se alguém falasse para você que você tem chance de 83 de ganhar na Mega Sena, pô, maravilha. Quem muito não bom, jogaria, né? muito bom. E para o tratamento já do metastático, é um tratamento um pouco mais para o lado do paliativo. Não para o lado do paliativo você vai ficar para morrer, não. O paliativo do tipo, estou controlando a doença. A medicina avançou muito nos últimos anos, a gente teve alguns congressos recentes, a gente inclusive o Congresso Mundial agora que foi no começo do ano, mas a gente teve depois o Cabeça e Pescoço que foi há 2 semanas atrás e há 1 mês atrás o de Oncologia. Inúmeros avanços em termos de tratamentos, né? Na parte da radioterapia, tecnologia foi o que mais veio, né? Então a gente tem o aumento da tecnologia, da modulação da radioterapia, do IMRT, do tratamento em arco, as coisas novas chegando, trazendo realmente benefícios para os pacientes. Porque a maior parte do tratamento é essa, da fase longa. O problema são as sequelas que ficam depois. E aí assim, o paciente fica com a boca seca, fica com às vezes uma disfunção, problemas dentários. Então é um lugar que tem muita coisa para dar problema. É diferente de tratar um joelho, por exemplo. Só tem o joelho ali, ou então talvez o pulmão, que só tem um pedacinho do pulmão, não está nem perto do coração. A cabeça e pescoço não tem como. Entendi, ou seja, mostra aí também, né, a grande preocupação que se deve ter também com esse tipo de câncer, até porque afeta também outras questões. E aí eu pergunto, doutora, é fundamental também um trabalho multidisciplinar durante esse período, até mesmo, por exemplo, com um psicólogo, justamente para, de alguma forma, entender todo esse processo. Super. O paciente que chega na minha sala hoje para fazer um tratamento de câncer de cabeça e pescoço sai de lá quase que com um caderno de encaminhadores, né? Além da quimioterapia com o oncologista clínico, além do clínico geral para cuidar da interação dos remédios, além de um dentista para fazer a avaliação odontológica, tem um psicólogo para ajudar a passar por tudo isso, tem uma assistente social que vai juntar essa família toda, tem uma nutricionista que é extremamente importante, um fonoaudiólogo para cuidar da voz, a gente pede a avaliação do otorrino para fazer a audiometria por causa do ouvido. Então assim, sai de lá e parece que tem mais trabalho para ir nas consultas do que para realmente fazer o tratamento. O problema nutricional é muito importante nesses pacientes, a dificuldade de comer, o problema para engolir, a perda de peso, a fraqueza que tudo isso traz, é uma fase muito difícil. E o câncer de cabeça e pescoço, ele é um câncer que traz a família inteira para a prancha.
todo mundo sobe para surfar essa onda. É engraçado isso, é legal de ver, claro que não estou falando bonito ter câncer de cabeça, não, mas é bonito de ver porque a família toda se motiva, né? É bater comida, é ficar em cima, às vezes precisar passar uma sonda, o paciente às vezes tem uma infecção, o paciente fica mais fraco, então é bem unificante para a família e também gratificante depois, porque é um período que você passa por um período de baixa estima e de baixa energia muito grande por muito tempo e a recuperação ela é rápida, né? Ela é mais rápida do que em alguns outros que a gente vê. Eu acho muito gratificante você ver esse paciente 1 ano depois, 6 meses depois e ele está zerado sem doença. É uma acho coisa... que deve ser o principal, assim como a gente já conversou até, por exemplo, com bombeiros que vai lá e resgata uma pessoa num momento de tragédia, por exemplo. Acredito que a sensação deva ser justamente a mesma a partir do momento que você tem ali, reencontra um paciente que passou por todo esse processo, todo esse tratamento e que foi curado. E aí quando a gente fala também justamente sobre essa questão do Júlio Verde, acho que é importante ressaltar também, doutor, a gente falou aqui sobre tratamento, diagnóstico, você citou a questão das sequelas. Quais os tipos de sequelas que podem ser identificadas? Então, hoje, a maioria das sequelas são sequelas locais, certo? A radioterapia e a cirurgia são tratamentos locais, né? A gente não vai operar um câncer de cabeça e pescoço na perna ou no coração, né? Então a gente está falando basicamente de uma região que é assim, a altura do olho, do nariz, até mais ou menos a altura aqui de onde começa o externo, né? Da fúrcula aqui que nós temos na frente. Essa região toda, tudo que está ali pode ser lesado, querendo ou não. Então a gente tem sequelas às vezes de problema de voz, uma rouquidão crônica, a gente tem sequelas de boca seca, a saliva, a gente mata muitas das glândulas, então as glândulas demoram muito para voltar e às vezes não voltam, precisa de saliva artificial. A gente tem durante o tratamento um problema para sentir gosto, os pacientes perdem o paladar volta depois, mas às vezes demora um pouco. Pós-cirurgia, mais radioterapia, uma fibrose no pescoço, dificuldade de mexer, às vezes uma dificuldade de engolir, às vezes problemas dentários, porque o osso pode infeccionar com problemas dentários pré-existentes, então tem que fazer implante, tira, extrai, etc, etc. São inúmeras coisas locais. A quimioterapia que está relacionada ao câncer de cabeça e pescoço, ela também pode trazer efeitos à distância. Então, assim, alguns pacientes, talvez você esteja vendo a gente falando, pô, mas eu fiquei com alguma coisa. Formigamento nos dedos, umas dores, né, a gente chama de neuropatia periférica, pode ser que tenha. Uma anemia que demora um pouco mais para se resolver. E a gente vê também alguns pacientes tendo problemas mais para frente do, por exemplo, tireoide, hormonal e assim por diante. É um acompanhamento longo, né? De novo, eu não estou falando de um órgão tratado. Quando a gente trata a cabeça e pescoço, a gente trata o olho, o nariz, a saliva, o gosto, a tireoide, a garganta, a voz, é muita coisa. E todas essas coisas estão suscetíveis a ter problemas, né? Mas as toxicidades são super bem manejadas e, de novo, a tecnologia permitiu com que a gente poupasse hoje, a melhor época que a gente tem para fazer as coisas é hoje. A tecnologia é incrível para isso. Perfeitamente. Doutor, a gente está chegando aqui ao fim da nossa entrevista de hoje. É um assunto que a gente pode ficar aqui durante tempos abordando, debatendo, discutindo. Afinal, como foi até comentado, grandes avanços surgiram, mas o nosso tempo está curto. Antes de mais nada, queria mais uma vez agradecer a presença aqui para falar um pouquinho sobre esse tema que é extremamente importante. Claro, alguma outra informação talvez importante que a gente não tenha comentado que você gostaria de ressaltar? Eu acho que não, Richard. Eu acho que a ideia do Júlio Verde é exatamente essa, é poder estar aqui, né? É poder estar aqui, é poder falar para vocês sobre vai atrás, né? Sobre conscientizar, isso existe, é importante, o tratamento funciona, não tenha medo e conte com a gente, né? Tanto com o seu médico, com a nossa equipe, com o pessoal da cidade, o pessoal da Serra, o pessoal dos seus familiares e a equipe da Rádio Serra. Então a gente está sempre à disposição. Muito obrigado mais uma vez, doutor Daniel. Obrigado você. Para você que está em casa nos acompanhando, muito obrigado também pela sua audiência e pela sua companhia. Fique atento aí, orientações foram passadas aqui. E é claro, é sempre importante a gente manter aí a visita regular ao médico, independentemente dele, viu? Seja o dentista, o psicólogo principalmente. A gente sabe hoje em dia, né, dos casos que a gente encontra aí de ansiedade, infelizmente depressão, entre tantos outros que são fundamentais. Assim a gente termina o programa de hoje e volta amanhã, meio-dia, ao vivo. E é claro, você é sempre o nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê.
TVC, a TV do Correio da Manhã.